Olá, seja bem-vindo à Psicoandrologia, o seu canal de psicologia masculina baseada em evidências. E hoje nós vamos falar do quinto capítulo do livro An International Psychology of Man. Esse capítulo foi escrito pelo psicólogo americano Marty Seneca. Ele é psicólogo positivo e é uma abordagem que, ao invés de focar nos problemas das pessoas da doença, ela vai focar em descobrir o que as pessoas felizes e de sucesso fazem de diferente para poder ensinar as outras pessoas a serem felizes com sucesso, ou pelo menos mais felizes com mais sucesso. Então, ao invés de ter como foco o defeito, ela tem como foco a qualidade. O Marty Seneca, ele é talvez o psicólogo que mais estudou as qualidades masculinas. Ele tem vários artigos empíricos e ele usou como base para criar uma lista de quais seriam as 10 principais qualidades masculinas. Por qualidade masculina, eu me refiro a uma qualidade que apenas homens possuem, mas parece haver uma tendência biológica inata, uma predisposição inata a que homens apresentem essas 10 qualidades, além de serem reforçadas pela sociedade. Em geral, as sociedades entendem que o homem de verdade ele apresenta essas qualidades, então os homens são educados para tê-las. E vamos lá, quais seriam essas 10 qualidades? Em primeiro lugar, nós temos o estilo de relacionamento. Enquanto as mulheres elas se relacionam de forma muito mais verbal, de forma muito mais emocional, o relacionamento masculino ele é muito mais voltado para a ação. Enquanto mulheres conversam, homens interagem, eles fazem atividades juntos. Então, um dos problemas que alguns psicólogos têm apontado na forma tradicional de atendimento da psicologia é que a psicologia ela é muito baseada apenas na fala. Você tem uma pessoa que tem um problema e você pede para que ela fale sobre os seus sentimentos. Isso é algo que os homens não estão acostumados. Os homens eles falam sobre os sentimentos através da ação. Então, haveria necessidade da psicologia se adequar aos homens nesse sentido para realizar um atendimento de qualidade. Se você acha que o seu namorado ou algum homem que você conheça ele está com algum problema e não quer te falar, talvez simplesmente jogar ele na parede, olhar nos olhos e falar, me fala o que tem de errado com você, é algo que não vai dar muito certo, isso vai apenas deixar ele estressado. Propõe uma atividade em conjunto, isso talvez seja mais fácil dele poder se abrir com você. Mas também não adianta propor uma atividade e logo começar a falar. Agora que estamos fazendo algo junto, me diga qual é o seu problema. Não é assim que funciona. Inclusive, se vocês forem ver grupos de homens conversando, vocês vão ver homens jogando futebol, videogame, vão ver idosos em praças públicas jogando dama, xadrez, cartas. Então tem essa coisa de posso até falar sobre meus sentimentos, posso falar sobre a minha vida, mas nós temos que estar fazendo alguma atividade em paralelo. A segunda qualidade masculina seriam as formas de carinho. Enquanto a mulher ela demonstra seu carinho de uma forma também mais verbal, mais emocional, mostrando-se preocupada com o outro, dando apoio emocional, o homem ele oferece carinho mais na forma de resolução de problemas. Eu vejo que tem algo te preocupando, que tem algo te chateando, então eu vou tentar resolver o problema para você. Eu vou fazer algo que elimine esse problema. Além de outras formas de carinho seriam a própria proteção física, então ao proteger você, o sustento econômico, ajudar financeiramente, todas essas são formas de carinho. O Samuel Osherson ele escreve um livro chamado Os Homens e o Amor. Ele dá vários exemplos dessas formas de carinho voltadas para a resolução de problema, para ação. Eu não anotei nenhum específico, o exemplo que eu vou dar provavelmente é uma mistura de vários, mas ele cita um exemplo de um casal que vai para terapia e a mulher reclama que ela acha que ela não é mais amada e o homem perdeu o interesse por ela porque ele simplesmente não fala mais que a ama e ele não faz as coisas que ele fazia na época de namoro, e tem aquela coisa muito mais mágica, muito mais intensa no namoro. E o homem fala,
Bom, quando eu estava solteiro, eu conseguia me virar muito bem com apenas um trabalho. Agora eu estou com 2 trabalhos para aumentar a nossa renda e conseguir dar uma vida melhor para que ela tenha mais conforto. Eu limpo o jardim sozinho, eu tiro a neve no inverno, eu conserto o chuveiro, cuido do carro e tudo mais, tudo para que ela tenha uma vida confortável. E por que eu faria tudo isso se eu não amasse? Por que eu estaria com ela se eu não amasse? Se você se identificou com essa história, se você se identificou com a mulher, provavelmente esse homem na sua vida, seja marido, filho, pai ou o que quer que seja, ele se preocupa com você de uma forma que você não está conseguindo identificar, uma forma que você não está reconhecendo e você precisa valorizar mais. Se você se identificou com um homem e reclama de que faz tudo pelo outro e o outro não dá valor, muito provavelmente a sua forma ela entrou numa rotina e tudo aquilo que é rotina ela passa a impressão de que é uma certeza absoluta para sempre, de que tudo vai continuar sempre daquele jeito. E talvez você precise mudar um pouco, talvez é importante você de vez em quando falar um eu te amo para lembrar a pessoa de que ela é amada. A terceira qualidade masculina é a paternidade generativa. Como eu falei no último vídeo, homens eles são muito preocupados em garantir a qualidade de vida dos seus filhos e filhas, dos seus netos, de crianças em geral. Homens são muito preocupados em criar um futuro melhor, em dar uma vida confortável, em ensinar valores aos filhos, em protegê-los. Nós geralmente esquecemos muito da paternidade, nós só lembramos da paternidade na hora de reclamar que os homens não estão fazendo aquilo que nós achamos que eles deveriam fazer. E esquecemos de valorizar as coisas que eles fazem bem, as coisas que eles fazem que são boas. Homens são perfeitamente capazes de criar filhos saudáveis, moralmente, intelectualmente, emocionalmente. Inclusive alguns homens eles criam crianças muito melhor do que mulheres. Em quarto lugar, nós temos a questão da independência. Homens são educados para enfrentar os desafios que a vida lhes dá sozinhos, enfrentarem usando seus próprios recursos e não ficar esperando que alguém resolva por eles ou que alguém os sustente. Essa questão geralmente é abordada em estudos pelo polo oposto, o do homem que ele é tão autoconfiante, tão autossustentável, e ele não se importa com a opinião de ninguém, e ele simplesmente faz aquilo que dá na telha. E essa não é uma realidade da maioria dos homens. Em geral, os homens eles se preocupam com a opinião dos outros, ouvem o que os outros têm a dizer, mas eles não vão simplesmente fazer algo porque os outros estão mandando. Eles vão ter uma opinião, eles vão avaliar a situação e eles vão tentar fazer aquilo que eles acreditam ser o melhor. Quinta qualidade masculina, a tradição do homem trabalhador, do homem provedor. Em geral, quando falamos de trabalho em gênero, lembramos da entrada da mulher no mercado de trabalho, e as mulheres conseguiram ganhar um direito que os homens sempre tiveram. Pois bem, as mulheres ganharam o direito de trabalhar, porém os homens eles não têm o direito de trabalhar. Os homens têm o dever de trabalhar. É esperado que o homem trabalhe. O homem que não trabalha, ele muitas vezes não é visto como homem. O trabalho ele é uma maldição imposta ao homem pelo pecado original. O homem nunca escolheu trabalhar. Então, essa ideia de o trabalho ele tem que fazer parte da identidade do homem, muitas vezes o homem desempregado ele tem uma crise de identidade, ele não sabe quem ele é sem o trabalho. Além disso, o trabalho ele permite que o homem ele vai ser a principal forma para que o homem demonstre a sua segunda qualidade, a forma de carinho. O trabalho que vai dar ele as formas de poder demonstrar o carinho que ele sente aos outros, sustentando, protegendo-os. E o homem desempregado ele perde esse meio que ele tem de poder demonstrar o amor que ele sente pelos outros, de mostrar o quão importante o outro é para ele. O que
demonstra a importância do trabalho na qualidade de vida, na saúde mental dos homens, e que geralmente é deixado de lado pelos teóricos do trabalho, dos psicólogos do trabalho. A sexta qualidade é a coragem. Em geral, eu falei em um dos vídeos passados que homens morrem mais. Alguns estudos abordam essa questão pela ideia de que homens se arriscam mais, eles fazem mais coisas estúpidas que colocam a vida deles em perigo. E embora isso até seja verdade, homens em geral eles conseguem diferenciar quais são os riscos que valem a pena correr e quais são os que não valem a pena correr. E aqueles que eles se atrevem a correr, eles fazem pensando não só no próprio bem, mas no bem do outro também. Pensemos, por exemplo, bombeiros, policiais são profissões quase que exclusivamente masculinas. Claro que há mulheres atualmente nessas áreas, mas é muito pouco. E se não fosse por eles, muitas vidas seriam perdidas. Às vezes um policial, um bombeiro pode morrer porque ele salvou outras 5, 10 vidas. E ele teve coragem ele sabia que ele estava correndo um risco e ele teve coragem de correr esse risco. Sétima qualidade masculina, orientação a grupos. Mulheres em geral, quando se relacionam, elas formam as chamadas díades ou duplas. Então você tem uma mulher e vai se agir como confidente de uma outra. Ela expõe a sua intimidade, ela expõe a sua vida afetiva para uma mulher, para apenas uma mulher. Ou pode até ser que ela expõe para outras, mas em geral ela expõe para uma de cada vez, em grupos isolados. Essa é uma configuração bastante parecida com a psicoterapia tradicional, que a maioria de vocês, ao fazer psicoterapia, vai experimentar. Você tem uma sala na qual fica o paciente e o terapeuta. E o paciente ele vai falar sobre a sua vida emocional para o terapeuta. Alguns teóricos que estão investigando qual a melhor forma de fazer terapia com homens, eles têm dito que esse é talvez um dos maiores problemas da forma como a psicoterapia é feita. Porque enquanto as mulheres se sentem muito confortáveis, elas conhecem esse tipo de forma de exposição, vamos chamar assim. Esse é um tipo completamente estranho aos homens. Os homens não têm o hábito de fazer isso. Os homens em geral eles formam grandes grupos, eles vão conversar sobre a vida emocional em bares, em grupos de 7, 10, 15 homens. E como eu falei, a primeira qualidade, fazendo alguma atividade em conjunto e não simplesmente falando. Essa orientação a grupos vai nos levar à oitava qualidade masculina, que são os serviços humanitários de fraternidades. Homens ao longo da história sempre formaram instituições filantrópicas com o objetivo de criar um mundo melhor e de ajudar os mais necessitados. Claro que nem sempre essas instituições cumpriram a sua missão, algumas às vezes saem da rota e acabam criando mais prejuízos do que benefícios, mas em geral nós temos várias instituições que fazem boa caridade, filantropia, e que se devem ao altruísmo dos homens. Foram homens que se juntaram para poder oferecer algo de melhor para o mundo. Nona qualidade masculina, uso do humor. Homens usam o humor com muito mais frequência que mulheres, e eles usam o humor para obter intimidade, se tornar amigo, ter diversão, resolver conflitos e aliviar a tensão. Se vocês assistiram Harry Potter Prisioneiro de Azkaban, vocês devem se lembrar que o bicho-papão ele assume a forma da coisa que você tem mais medo. E para derrotá-lo você precisa fazê-lo pagar um mico, torná-lo em algo ridículo. Você precisa usar o humor para derrotar o seu medo. E é isso que muitos homens fazem. Às vezes as mulheres falam alguma coisa super séria, super triste, e o homem faz piada e ela se sente ofendida com isso, ela acha que ele está fazendo um pouco raso, mas não. Ele está tentando ver o lado positivo, ele está tentando impedir que a tristeza o paralise, para que dessa forma ele possa buscar a melhor opção, a forma mais eficaz e mais saudável de lidar com aquela situação. E por fim nós temos a 10ª qualidade masculina, que é o heroísmo.
Muitos homens usam várias, se não todas essas qualidades para superar grandes adversidades, conseguir resultados excepcionais e transcendem a história. Muito do que nós temos hoje, muitas das lutas, muitos direitos, eles têm como marco os homens, não apenas na questão dos movimentos sociais, mas na área da ciência, das artes. Muitos homens tiveram a coragem de enfrentar o que era dito na sua época. Eles revolucionaram o mundo, se tornaram verdadeiros heróis. Mas não tem apenas aqueles homens que aparecem nos livros de história. Nós também temos os homens trabalhadores, os pais dedicados, que sacrificam, que abrem mão de prazeres imediatos para que outras pessoas possam ter uma vida melhor. E ter uma vida melhor. Isso que eu tenho a dizer hoje nesse vídeo. No próximo domingo nós teremos o primeiro vídeo sobre paternidade, no qual vou contar um pouco sobre a história dos estudos de paternidade. Não sei se eu vou ter tempo de contar a história da paternidade, que é um pouco longa, mas eu me comprometo a contar um pouco da história dos estudos sobre paternidade e sobre alguns dos aspectos mais importantes usados hoje no estudo sobre a paternidade, do que se fala do que precisamos saber quando falamos sobre paternidade. Se você gostou, deixe seu comentário, inscreva-se, acesse o blog, pode ter alguma coisa nele que eu esqueci de mencionar aqui, divulgue para seus amigos, e eu agradeço a atenção. Vejo vocês no próximo domingo.